Vamos ler a palavra de Deus, Números, na ACF mesmo, pode ser. Números, capítulo de número 13, versículo de número 27. Números 13, versículo 27 e 28. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Amém. Pode tirar, coloca aí. Eu quero falar com vocês hoje a respeito desse tema. A terra é boa, o fruto é bom, mas o gigante tem que sair de lá. Queridos, essa descrição que eu li, ela é uma descrição perfeita de um lar. Observe a descrição. Leite, observe as palavras: leite, mel, fortificada, fruto. A palavra leite na Bíblia ela aponta para paz. A palavra mel aponta para abundância, para prosperidade. A palavra fortificada aponta para algo estabelecido e firme. E a palavra fruto aponta para filhos. Isso é tão verdade que no Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. A palavra fruto aponta para filhos. Então, essas características, faladas e ditas nessas palavras, que nós destacamos aqui: o leite, a paz, o mel, a abundância, a prosperidade, a fortificação, uma casa fortificada, e os filhos, apontam para aquilo que é um lar estruturado, um lar abençoado. Mas nessa descrição de um lar, de uma casa, de uma família abençoada, não vou chamá-la de perfeita, mas uma família abençoada, nós temos lá uma descrição que é desapontante. Existe lá os filhos de Anak. Essa expressão, queridos, filhos de Anak, aponta diretamente para uma classe que existia de seres humanos, que eram os gigantes. Esses gigantes, no tempo de Davi, existe até uma descrição a respeito de um deles, que tinham 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, e a altura chegava a quase 3 metros. Isso não existe mais, mas naquela época existia. Eram homens preparados, não só na guerra, mas o seu porte físico era preparado, estimulado para que eles se transformassem em verdadeiros monstros de guerra. Então, diante de uma descrição tão linda a respeito de uma terra que foi Deus que prometeu, uma terra que tem leite, que tem mel, uma terra que tem edificações fortificadas, numa terra que tem fruto abençoado, também tem lá esse tipo de gente que está ali para matar, para destruir, para resistir. E, ao que tudo indica, olhando de longe, talvez pareçam inofensivos, mas não eram, e tinham que ser expulsos daquela terra. O que acontece é que, diante de uma promessa de Deus tão grande, e que apontava para algo tão precioso, esses gigantes eram os suplantadores de ânimo. Eram aqueles que, quando eu digo suplantador de ânimo, é aquele que te leva a nem querer guerrear, porque você já pressupõe que você vai perder. Bom, se eu sei que vou perder, eu não vou entrar nessa guerra, porque ou eu saio morto, ou eu saio arrebentado, quebrado. Então, esses gigantes eram os suplantadores de ânimo. Essa passagem bíblica, historicamente falando, contextualizando esta passagem, ela aponta para uma história maravilhosa, que é o povo de Deus, o povo hebreu, e que esse povo, eles estavam escravizados no Egito, mais de 430 anos escravizados no Egito, e são libertos através da liderança de Moisés. Deus havia estabelecido, gente, uma aliança com Abraão. Começa ali em Gênesis 12,
e é selada com o sacrifício, com o fogo, em Gênesis capítulo 15, de que Deus daria a descendência de Abraão uma terra prometida, um lugar de descanso, um lugar abençoado. E esse povo, ele vai no tempo de Jacó e de José para o Egito. José morre e esse povo é escravizado e fica escravizado 430 anos. E Deus tira esse povo com mão forte para cumprir a promessa de que os descendentes de Abraão tomariam aquela terra, a terra de Canaã, como herança. E Deus estava cumprindo a promessa que havia feito a Abraão. Pastor, por que essa conexão entre a terra prometida e a família, que conexão é essa? É uma conexão bíblica, porque quando Deus vai prometer a Abraão, fazer a promessa a Abraão, ele diz lá no versículo 3 de Gênesis capítulo 12, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e ele diz, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós temos uma figura no Velho Testamento de que Deus abençoaria todas as famílias da terra em Abraão, e que essas famílias teriam um lugar de descanso, de repouso, onde teria leite, onde teria mel, onde teria paz, onde teria prosperidade, abundância, onde os frutos seriam abençoados, os filhos, onde os lugares, as edificações, as cidades seriam edificadas, fala de constância, de firmeza. Então Deus não só quer abençoar a família, mas aponta para um lugar onde essa família é abençoada. E Deus vai cumprir o seu propósito, porque Deus está com foco nessa promessa. Pastor, o que é que eu tenho a ver com Abraão, se a promessa era para os descendentes de Abraão? O escritor aos Hebreus nos diz que todos nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Então aquela bênção também nos alcança. Então essa passagem, ela não aponta apenas para um povo distante, mas aponta para uma figura do que Deus quer para nós e para as nossas casas, para as nossas famílias. A terra prometida, sem dúvida nenhuma, no Velho Testamento é uma figura de um lar, onde as famílias abençoadas iriam abençoar, seriam abençoadas. E quando Deus tira com mãos fortes o povo do Egito, e os leva até em frente à terra prometida, e essa viagem, queridos, a pé, com 3,5 milhões de pessoas no mínimo, levou no máximo, estourando 40 dias. Alguém acha que o povo levou 40 anos para chegar em Canaã? Não, gente. 40 dias depois que o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, eles chegaram na terra. Mas ao chegarem diante da promessa e diante de Deus, eles então temeram e blasfemaram contra Deus. E por causa disso, eles viveram 40 anos no deserto. Quando eles chegam diante da terra, Moisés, o líder, escolhe um representante de cada tribo, portanto escolhe 12 representantes, e manda esses 12 representantes espiarem a terra, e eles vão espiar a terra, portanto 12 homens, e eles têm uma notificação, eles têm uma constatação, que está aí, a terra é boa, o fruto é bom, mas tem gigante lá naquela terra. E diante disso, a gente percebe que o lar, as famílias são uma bênção. A promessa é de Deus, mas existe, gente, um ataque orquestrado de Satanás para nos fazer acreditar que não vale nem a pena lutar diante dos gigantes, que já vale a pena de antemão desistir, parar, abandonar, deixar isso para lá. Esse ataque do inimigo nos faz acreditar que não tem jeito. Não tem jeito para casamento, não tem jeito para família, não tem jeito para filhos, não tem jeito para relacionamento. Mas, gente, eu vim aqui nessa manhã dizer para vocês que sim, a terra é boa, a família é boa, aquilo que Deus deu é bom, a nossa casa é uma bênção, os filhos são uma bênção. E talvez você olhe para mim aí, bloqueando o que eu estou pregando aqui, e diga, mas e os gigantes?
os gigantes podem ser expulsos de lá, porque a promessa ela é de Deus. Quando os gigantes olham para aquela terra, eles se assustam com os gigantes. E eu quero lhe dizer para você, a família, ela é boa, mas depende do jeito que você vê. Observem, o diagnóstico deles está lá em Números 13:31. Olha o que eles fizeram. Eles chegam e dos 12 espias, 10 vão diagnosticar o que eu hoje, nessa manhã, estou chamando de família. Eles vão fazer um diagnóstico e dizem: não podemos vencer, porque há gigantes. E eles, olha o que diz o versículo 32 de Números: então esses espias espalharam entre todo Israel um relatório negativo acerca daquela terra. Olha isso, eles espalharam um relatório negativo a respeito da terra prometida, que hoje eu estou usando para exemplificar o que é uma família. O que a gente está vivendo hoje, a gente só ouve, em todos os lados, relatórios negativos a respeito da família. As pessoas hoje falam mal de família, mal de casamento, mal de filhos, mal de lares, mal de casas. O relatório é sempre negativo. Quando alguém começa a falar da sua família, o outro do lado de lá diz: a minha é a mesma. Sempre existe um relatório negativo a respeito da família. E eles continuam e dizem: a terra para a qual nós fomos em reconhecimento devora os que nela vivem, ou seja, tira a vida. Todos os que vimos, grave a palavra vimos, aquilo que eles olharam, todos os que vimos lá são gigantes. Continue. Vimos também homens de grande estatura. Observe, vimos, diante de quem parecíamos. Observe, na comparação, olha o que eu me pareço. Diante deles, parecíamos gafanhotos. Então o relatório negativo está baseado naquilo que se vê e naquilo que parece. Quem entendeu, diga amém. Quando a gente olha, queridos, para uma família, e mesmo que você esteja dentro dessa família, nós costumamos fazer relatórios baseados naquilo que vemos e naquilo que parecemos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quem faz esse tipo, ou vive baseado naquilo que vê, e faz relatório baseado naquilo que parece, nunca alcançará a bênção de Deus. E eu posso provar isso com a palavra de Deus. Olha só o que diz Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então o relatório deles estava desalinhado com a fé. Quando o meu relatório é baseado naquilo que vejo, e não na promessa de Deus, e não naquilo que não enxergo aos olhos carnais, aos olhos nus, eu começo a criar um relatório que vai desalinhar minha vida, e eu não vou alcançar a bênção de Deus. Vou continuar ainda em Hebreus, no versículo de número 2. Porque pela fé os antigos deram testemunho. Escute agora. Pela fé, diga para quem está perto de você, é pela fé. Entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é, escute a palavra, aparente. A fé, ela arranca de nós a aparência e aquilo que vemos. E a gente tem que entender, queridos, que Deus, Ele trabalha não baseado naquilo que você vê, porque o que eu vejo aqui diante de mim é uma derrota, mas Deus vê diante de mim um processo para a vitória. O que eu vejo diante de mim é algo destruído, mas Deus olha e diz: está sendo destruído para ser edificado. O que eu vejo diante de mim é desgraça, mas o que Deus vê é a desgraça diante de você será extirpada, e eu derramarei a minha graça, porque onde abundou, o que eu vejo diante de mim é pecado, mas aí o Senhor diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque Deus não vê como a gente vê.
Vocês lembram da passagem em que Samuel vai ungir Davi rei, lá em 1 Samuel capítulo 16, e no versículo 6 e 7, quando Samuel vê Abinadab entrando, que era um dos filhos de Jessé, um homem forte, grande de guerra, Samuel olha e diz, com certeza esse é o rei de Israel. E Deus olha para ele e diz, não é ele, porque eu não olho como olha o homem, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então, quando eles chegam diante dessa figura de família, eles olham e dizem assim, aquilo que vejo e aquilo que parece é impossível, nem entre nessa guerra. Nem entre nessa guerra. E o mundo hoje nos empurra para um entendimento de que nem vale a pena lutar pela família. Mas é uma promessa de Deus, pastor. É verdade. Mas é para ser um lugar de paz, de bênção, de prosperidade, com frutos, fortificado. É verdade. Mas não é nada disso. O que eu vejo, e só o que eu vejo, são gigantes. E eu diante deles sou pequeno, sou como gafanhoto. Não vale a pena lutar por isso. E as pessoas então vão desistindo das suas casas, desistindo dos seus filhos, desistindo das suas famílias. E o que é pior, ao ouvirem o relatório negativo, a Bíblia diz que todo o Israel, desesperados, choraram. Sabe o que está escrito em Números 14:1? Naquela noite, todo o Israel começou a chorar em alta voz. O choro em alta voz aqui, queridos, não é um choro para Deus. É um choro de, eu queria que desse certo, mas não deu. Não, mas Deus prometeu. Deus estabeleceu. Não, mas é porque eu acho que Deus não tinha visto os gigantes. É aquilo que Deus promete e não tem luta. Ô, querido, então nós vamos ter que rasgar a Bíblia. Eu vou provar isso para você aqui. Eles, além de chorar em alta voz, eles decidem nem enfrentar essa batalha. E o que é pior, eu prefiro ser escravo. Então eles começam a falar, não, porque que tu nos tirou lá do Egito, porque lá no Egito era muito melhor, porque ser escravo é melhor do que isso aqui. Eu prefiro ser escravo do que lutar. Eu prefiro ser escravo do que guerrear. Eu prefiro ser um escravo do que me levantar e dizer, não, se tem gigante, a terra é boa, o fruto é bom, tem gigante, então o gigante é que vai sair fora, porque a terra é minha e o fruto também é meu. Então eles começam a chorar em alta voz, e no meio de tudo aquilo, dos 12, 10 trouxeram esse relatório negativo, 2 se levantam. Observem como a porcentagem é muito menor. Dos 12, 10 disseram, para com isso, abandona isso aí não vai dar certo. E 2 só se levantaram. E esses 2 que se levantam, vocês conhecem a história, Josué e Calebe, eles se levantam com uma palavra dura, que realmente confronta, porque a pregação, queridos, é uma pregação que precisa confrontar. E olha o que eles dizem, no 9 do 14 de Números, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não precisa ter medo dos gigantes da terra, porque nós é que vamos devorá-los, e a proteção dos gigantes se foi, mas conosco está o Senhor, não precisa ter medo deles. Então, esses 2 que vieram, eles estabeleceram o que? A fé. Não olhe para aquilo que você está enxergando agora, mas pelos olhos da fé, creia que há uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus filhos em nome de Jesus. Então eles vão estabelecer a fé. E aqui surge um problema sério. Sabe o que a comunidade de Israel faz? Junta pedra para apedrejar. Os gigantes, pastor? Não, os 2 que falaram. Olha como o negócio vai afundando. Eu não só tenho ânimo de enfrentar os gigantes, como eu também quero matar quem está comigo. E Israel aqui, queridos, é essa família que precisa chegar nesse lar. E quantos de nós, que quando surgem os gigantes familiares, ao invés de matar o gigante, um quer matar o outro? Amém?
Vocês estão aí? Bem. Alô? Alguém está aí? Atende o telefone aí para mim. Quantos de nós preferimos nos matar ao invés de enfrentar os gigantes? Eles pegam em pedras para apedrejá-los, e é nessa hora em que eles levantam a pedra para apedrejar quem está defendendo aquilo que Deus defende, que a glória de Deus se manifesta. Quem está entendendo, diga amém. Ainda que estejam com pedra para te apedrejar, se você está defendendo o que Deus defende, fique tranquilo, quem te defende é Deus. Deus defende aquilo que Ele defende. Amém? Amém? Ele defende. Deus defende quem defende aquilo que Ele prometeu. Vou repetir, Deus defende aquilo que você defende, baseado naquilo que Ele mesmo prometeu. E o que Deus diz então? Deus libera uma palavra. Porque vocês não crerão, Ele fala com toda a comunidade de Israel, e diz, porque vocês não crerão que eu falei que aquilo é uma terra para vocês, que existe uma promessa, porque vocês não creram nas promessas que fiz aos seus pais, mas ao contrário, vocês me trataram com desprezo. Querido, viver uma vida sem fé é tratar Deus com desprezo. Ele diz, somente Josué e Calebe, porque neles houve um espírito que me segue com integridade. Somente os dois vão entrar na terra prometida, os outros morrerão no deserto. A partir daí, eles ficam 40 anos no deserto. Todos que nasceram nesses 40 anos, entram na terra prometida, mas todos que estavam nesse dia, pereceram no deserto. Por quê? Porque decidiram não lutar. Nem lutar eu vou. Eu sei que foi Deus que prometeu, eu sei que a família é uma bênção de Deus, mas eu não vou guerrear com gigante nenhum, porque é maior do que eu, porque eu pareço pequeno diante deles. Deixa eu lhe falar uma coisa, se você não for rebelde ao que Deus tem falado, não existe gigante que pare na sua frente. Amém? Quantos de nós nos acovardamos, queridos? Lembram de Davi quando foi enfrentar Golias, 1 Samuel capítulo 17? Sabe como é que estava o povo? Tem lá um diagnóstico no versículo 11. O povo estava assim, então o povo se espantou e temeu muito por causa de Golias. O inimigo, ele cria um gigante diante de nós, que nos trava, nos enche de medo, e nos bloqueia para lutar. Gente, a família é algo instituído por Deus, antes mesmo do pecado entrar no mundo. Vocês conhecem o texto, Gênesis 2:24, deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mateus capítulo 19, Jesus ressuscita esta palavra, invoca essa palavra, e no capítulo 19 de Mateus ele diz, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, o que Deus uniu não separe o homem. Depois, Efésios capítulo 5, Paulo vem e fala a mesma coisa. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, de Cristo e a igreja. Queridos, a família é um espelho do que acontece no céu. Por isso, quando Paulo vai escrever, ele diz que nós somos como espelho, que refletimos a glória de Deus, e caminhamos de glória em glória, refletindo como espelho. Então, essa figura é uma figura muito preciosa. E o diabo coloca pequenas coisas em nossa casa. E aquelas coisas, ao serem alimentadas, vão crescendo, se tornando gigantes. E esses gigantes, quando se tornam gigantes, muitos de nós preferimos virar escravos do que arrancá-los de lá. Mas ainda, queridos, ainda existe esta palavra que está de pé. Não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medos dos gigantes, porque com eles não tem proteção, mas conosco está o nosso Deus. Existe uma palavra. Pastor, aqui lá em casa, olha, virou uma terra de gigante. O negócio está feio. Existem muitos tipos de gigantes que crescem
dentro das nossas casas. E eu vou citar alguns deles aqui. Se você não está gostando muito da mensagem, agora que você não vai gostar mesmo. Você vai dizer, o que eu vim fazer aqui? Mas vamos lá. Quais são os gigantes que estão crescendo dentro da sua casa? Vou te ajudar. Em muitas casas, queridos, existe uma falta de referência na criação dos filhos. A maior tragédia para os filhos é um lar sem referência. Por quê? Porque o pai que é para ser pai já não é mais pai. A mãe que é para ser mãe já não é mais mãe. Um dá uma ordem, outro vem e desfaz. Aí, Salomão escrevendo Provérbios diz assim, se o som da trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ele está dizendo assim, se um diz sim, outro diz não, e depois o outro diz não, porque o outro disse sim, e quando o sim que diz o não, queridos, quando você é a segunda instância, vou melhorar isso aqui, quando você é o STF, a mãe é o STF, né? E o pai é aquele advogado meia boca. Então o filho vai lá, o advogado diz não, aí leva para o STF, né? Aí tem alguém lá que, pum, lascou o pai lá, né? Ou vice-versa, brigas, xingamentos, falta de respeito, e as crianças assistindo tudo isso. Na família, queridos, que é o que eu estou usando como referencial aqui, é a terra prometida, você não pode deixar que os seus filhos sejam educados, em nome de Jesus, pela televisão, pelos jogos da internet. A educação sexual dos seus filhos não pode ser os filmes pornográficos, não pode ser material pornográfico. A educação sexual dos filhos tem que ser feita pelos pais, porque nós viemos de uma geração que os pais não podiam falar sobre isso com os filhos, e aí empurrou uma geração inteira. Essa geração hoje que está perdida na promiscuidade, é uma geração que não teve uma palavra a respeito desse assunto dos pais, porque os pais não podiam falar. Então essa geração inteira foi para as ruas aprender o errado da coisa, e hoje nós vivemos uma geração completamente afundada em lascívia, em pecados de ordem sexual. Mas você pode quebrar isso. Quem tem que falar a respeito de todos os assuntos na sua casa, com os seus filhos, são vocês. Instruam os seus filhos, eduquem os seus filhos. Por quê? Porque a terra é boa. A terra é boa, e o fruto também é bom. Mas existem gigantes lá, então precisam ser arrancados. Existe um exemplo na família de Jacó que é uma tragédia. Jacó teve 2 meninos, gêmeos, e nascem esses 2 meninos gêmeos, nasce Esaú e nasce Jacó. Olha como é que a Bíblia descreve eles lá em Gênesis 25, e cresceram os meninos, e Esaú foi um homem perito de caça, homem do campo, ele amava caçar, mas Jacó era um homem simples, que habitava em tenda. Observe que cada irmão tem a sua individualidade. Um gostava de caçar, gostava de estar fora, no campo. O outro era um homem que gostava de viver em tendas, ou seja, mais fixo. Tem algum problema nisso? Nenhum, porque cada um de nós tem um estilo de vida. Tem gente aqui que mora em apartamento que se eu colocar numa casa morre, e tem gente aqui que mora em casa que se eu botar no apartamento morre, porque cada um tem um jeito, cada um tem um estilo. Amém? Até aqui. Onde está o problema então, pastor? O problema está aqui, ó. E amava Isaac, o pai, mais a Esaú, porque Esaú era um homem perito na caça, e Isaac gostava da caça de Esaú. Continua o texto e diz assim, mas Rebeca amava Jacó. Óbvio, então vamos lá. Por que Jacó amava mais Esaú? Por que Jacó amava mais Esaú? Por egoísmo. Jacó era um homem egoísta. Eu gosto mais desse porque esse caça, traz a caça e cozinha para mim. É o meu filho que faz o churrasco, Eu gosto de churrasco. O cara ainda traz a caça. Eu gosto mais dele.
Então Jacó gostou, amava mais Esaú por egoísmo. E quando um pai ama mais um filho do que um outro, meu filho, aqui você abre uma brecha dentro da sua casa. Agora, na contrapartida, diz o texto que Rebeca amava mais Jacó. Por quê? Porque Rebeca ficava na tenda e Jacó gostava de tenda. Então Jacó ficava ali com a mãe e Esaú ficava mais com o pai. Resultado, teve um racha dentro de casa. Tu fica com o filho que tu prefere, eu fico com o filho que eu prefiro. E ponto final. Só que isso gerou uma tragédia dentro de casa, a ponto dos dois irmãos passarem uma vida inteira querendo se matar. E só não se mataram porque Deus veio e interferiu, e ali os dois se acertaram. Que não é a história nessa manhã, mas eles passaram a vida inteira querendo se matar. Por isso eu quero lhes dizer uma coisa: antes que o gigante mate seus filhos, corrija algumas coisas dentro da sua casa, ou daqui a alguns anos você não vai poder dizer que não foi avisado, porque você está aqui dentro deste culto nessa manhã. Existem pais, queridos, que vivem fazendo críticas cruéis aos seus filhos o tempo todo, projetam nos filhos aquilo que eles não conseguiram ser, e aí sufocam, não tem coragem muitas vezes de ouvir a opinião dos filhos, espancam filhos com violência, cobrando dos filhos aquilo que não são. Querem que os seus filhos, quando crescerem e tiverem suas famílias, fiquem nos caminhos do Senhor. Eu quero que os meus filhos vivam no caminho do Senhor. Mas hoje, só falam mal de igreja. Fala mal de pastor, fala mal de igreja, fala mal de tudo dentro de casa. Você realmente acredita que lá na frente seu filho ainda vai querer ficar dentro de uma igreja? Pais que degradam. Gente, o referencial tem que ser você. Por outro lado, tem os pais que são os escravinhos dos filhos. Hoje eu estou bem inspirado. Pais escravinhos dos filhos. Pais com a consciência pesada pela ausência, não só física, mas também às vezes está junto, mas está ausente. Deixam seus filhos então fazerem o que quiserem, numa espécie de compensação. Existem uma geração de pais hoje, grave bem isso, que só ouvem dos filhos "eu te amo" quando dão presente. Existe uma geração de pais hoje que só ouvem dos seus filhos "eu te amo" quando dão presente. Sim, muita gente vive assim. Filhos que não dão satisfação de nada. Deixa eu falar uma coisa, tem um gigante engordando lá dentro da sua casa, cuidado, viu? Depois que cresce, você vai preferir ser escravo do que lutar. Eu não estou dizendo aqui que os nossos filhos não passarão por momentos e não enfrentarão as ciladas do diabo, mas eu estou falando aqui que eu posso invocar a palavra sobre eles. Provérbio 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. E qual é a resposta da palavra? Até quando crescer não se desviará dele. Mas tem que ensinar o quê? A palavra. A palavra. Então a criação tem que ser baseada na palavra. Quem está entendendo isso, diga amém. Diga comigo: a terra é boa, o fruto é bom, mas o gigante vai ter que sair de lá. Pastor, graças a Deus, os meus filhos já estão tudo casados, então eu vou dar uma chapada em você também, para sobrar para todo mundo. Existem pais, gente, que depois que os filhos casam, dão palpite em tudo. Fala Deus. Dão palpite em tudo e criam crises no casal. Amém? Já ouviram alguma frase parecida com essa? Meu filho gosta do feijão assim. Já ouviram ou não? Tem uma palavra aqui que Salomão escreveu em Provérbios, eu vou ler para você. Para os pais dos filhos casados. Não faça visita. Vou dar o endereço. Provérbios 25:17. Vou dar o endereço certinho.
Não faça visitas frequentes. Em outra tradução diz, tira o pé da casa. Em outra tradução diz, não visite todo dia. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, que agora eu vou chamar de filho aqui para você entender certinho para eu desenhar. Não faça visitas frequentes à casa do seu filho, para que ele não se canse de você e passe a te odiar. Pastor, essa frase é muito forte. É Bíblia. Isso serve também para quem gosta de viver na casa dos outros. Você já está enchendo. Amém? Comunhão, sim, com certeza. Precisamos estar juntos. Mas tudo tem limite. Tem uma hora que não. Amém? Amém, amém? Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Então, essa do tire o pé da casa do seu vizinho, serve para você que, sabe, que já é casadão, tem filho, aí tu tem lá teu amigão de infância, que também tem filho, é casado, os dois são casados, aí você fica lá até 4 horas da manhã jogando videogame. Tem que dar com uma panelada na sua cabeça. Aí você deixa a tua casa lá e vai lá. Não, querido, vamos lá, vamos ponderar esse negócio, vamos equilibrar esse negócio. Amém? Glória a Deus. O gigante não prevalecerá sobre seus filhos, sobre seus netos. Quem está entendendo, diga amém. Vou falar de mais uns 2 ou 3 gigantes aqui rapidinho. O gigante dos ciúmes. Não estou falando de zelo, não, de cuidado. Eu estou falando de uma doença. De uma doença que destrói a vítima e corrói a família. E o ciúme é o sentimento pecaminoso mais antigo dentro das relações familiares. Olha o que Salomão escreveu no Provérbio 6. Mas a pessoa que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, destrói a si mesmo. Sofrerá ferimentos e vergonha, a sua humilhação jamais será apagada. Escute agora. Pois o ciúme desperta a fúria do cônjuge, que não terá misericórdia quando se vingar. O ciúme é a semente que, se você ler aqui, você vai ler fúria, vingança. Vem tudo depois do ciúme. O ciúme é a semente que, ao crescer, queridos, ele gera frutos terríveis. Então, eu sei que a gente está numa igreja, mas é bom falar. Não se mete com a mulher do outro, não. Não se mete com o marido da outra, não. Não entre em paqueras proibidas, porque você está levando isso à morte. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Pastor, que palavra é essa? Não precisava nem pregar isso aí. Gente, eu não estou falando ao vento, não. A sepultura está aberta, cai quem quer. Só estou falando aqui, tem uma sepultura aberta ali. Aí você vê aí se você quer cair nela ou não. Amém? Gigante dos ciúmes. Gente, você tem que oferecer segurança emocional para o seu cônjuge. Gerar um ambiente de paz, amor, confiança. Uma bênção. Você acredita, graças a Deus que aqui não tem ninguém assim, mas você acredita que tem lugar, tem casas que se o telefone toca, a mulher não pode atender, não. Se o telefone da mulher toca, o marido não pode. Você acredita que tem casa, gente? Não, vocês nunca ouviram falar disso. Que tem marido e mulher, um não sabe a senha do celular do outro. Vocês acreditam? Não. Pois acreditem. Porque, não, esse é o meu espaço. Se é o teu espaço, então tu não devia ter casado, porque quando casa é uma só. Amém? Eu estou ouvindo a grama crescer lá fora, mas não sei o que está acontecendo. A terra é boa, o fruto é bom, mas o gigante tem que sair de lá. Deus disse, a terra é boa, o fruto é bom, é de vocês, é a minha promessa. Mas quem vai tirar o gigante de lá é vocês.
Deus prometeu, e ainda disse assim: na hora que vocês forem tirar o gigante, eu estarei com vocês. Maior é o que está com vocês do que o que está lá. Eu estarei, mas você tem que ir lá tirar. Você tem que tomar atitudes. O gigante, querido, deixa eu falar mais um aqui. O gigante da falta de diálogo. Não tem mais conversa, não falam mais a mesma língua. É grevinha de silêncio. Paulo escrevendo diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que Paulo está falando? Antes do dia virar, resolva as suas pendências. Tem casal que fica 7, 10, 20 dias sem falar. Você quer dar a pior coisa para alguém? Dê o silêncio. O silêncio destrói. O silêncio mata. O silêncio corrói. Agora, tem gente também que fala muito, né? Porque a gente está tentando ser o mais justo possível. Tem até um dado aqui que eu trouxe. O cérebro masculino tem a capacidade de produzir 4.800 palavras por dia. O cérebro feminino produz 7.600. A resposta sempre será mais curta. Mas não é porque não quer responder melhor, porque não tem capacidade para isso mesmo. Está aqui, é científico. De um lado, o marido nunca está disposto a conversar. Do outro lado, a mulher quer conversar na hora errada. Aí alguém já disse para mim: pastor, toda vez que o jogo começa, ela quer discutir a relação. E eu acredito que isso vai se agravar agora, que vai começar a Copa. O negócio vai ficar pior. Por outro lado, tem as mulheres que dizem: quando eu estou cansada, que eu não aguento mais nada, já estou com 2 Neosaldina na cabeça, aí ele quer discutir. Então, assim, há uma incompatibilidade. Ok? Vou fazer uma pergunta aqui para os casais, amém? Vocês estão aí? Amém? Qual foi a última vez que vocês desligaram a TV para conversar um pouquinho a respeito de vocês? Qual foi a última vez, ou celular, né? Qual foi a última vez que vocês saíram para comer alguma coisa juntos? Queridos, cuidado com a família de vocês. Davi teve vários filhos, mas 3 deles, que tragédia. Davi teve um filho por nome Aminon, uma filha por nome Tamar e um filho por nome Absalão. Aminon estupra a própria irmã, Tamar. Sabe o que Davi fez? Nada. Ficou quieto. Não resolveu. Aliás, esse estupro aconteceu porque Davi era distante. E a mente de Aminon foi tomada por aquele sentimento maligno. O pai percebeu, mas não tinha diálogo. Aí Aminon vai e estupra Tamar. Aí o outro irmão, o Absalão, vinga a irmã e mata Aminon, que também era seu irmão. Então nós já estamos falando aqui de estupro, incesto, homicídio. Vocês estão entendendo ou não? Mais tarde, o líder, né, o general de guerra, o Joabe, vai lá e mata o Absalão. E no final de tudo, nós temos um Davi gritando em cima do corpo morto de Absalão: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera eu morresse por ti. Nenhum filho de vocês estão preparados para ouvir isso, amém? Nenhum filho de vocês quer que você morra por ele. Os nossos filhos querem que a gente viva por eles. Você não precisa morrer pelo seu filho, mas você tem que viver por ele. E viver, é conversar. Amém? A terra é boa, o fruto é bom, mas o gigante tem que sair de lá. Ah, pastor, é que eu falo muito pouco. Quando namorava, eu ficava 3 horas no telefone. Falando. Hoje não, hoje eu falo pouco. Quem quer que eu termine agora essa mensagem? Diga amém. Eu também falaria junto com você, mas eu vou continuar. Vou ficar com a maioria. O gigante do esfriamento da família. Estou quase terminando, gente.
Quando namorava, dava até cartão musical. Alguém lembra? Alguém lembra? Quem lembra? Levante a mão aí quem lembra do cartão musical. Você abria, tinha um pedacinho de papelão que puxava um negocinho lá dentro, tinha uma pilha, tocava uma musiquinha, acendia uma luz na capinha. Você conta isso para essa galera aí agora? Você fala assim, vocês eram doidos? Quando namorava, mensagem de telefone, lembra? Você ligava num lugar, a pessoa ligava na sua casa, e aí, quero falar com o fulano, você atendia, botava lá uma voz, com uma música de fundo, você é a melhor pessoa que eu conheci em toda a minha vida. E você ficava ali ouvindo aquilo ali, tinha que parar de limpar a casa, de fazer o que estava fazendo para ouvir. O carro de som, estou piorando o negócio. Serenata de amor, na janela. Casou, mandava mensagem, mandava cartão, mandava carro de som, mandava buquê, mandava chocolate, mandava serenata de amor. E agora? Agora manda caçar sapo. Qual foi a mulher que hoje ouviu eu te amo? Não responda. Querido, você pode rir à vontade, mas mata o gigante em nome de Jesus. Pode rir à vontade. Qual foi a última vez que você deu um cheiro no pescoço do seu filho a hora que ele estava passando perto de você? Qual foi a última vez que você deu um cheiro nos seus pais? Semana passada nós estávamos em Curitiba no sábado, que é véspera do feriado prolongado. Nós saímos de Curitiba e eu fui até Joinville. Sabe o que isso significa num feriado? Quase 3 horas. Um trecho de 50 minutos. Descendo a serra, quase 3 horas. Para ir lá, dar um beijo no meu velho. E na minha mãe, que eu não posso chamar de velha, porque ela não gosta. Meu pai não liga, mas minha mãe. Fui lá, dar um abraço, almoçamos juntos. Entrei no carro, 3 horas subindo a serra. Por quê, queridos? Porque o lugar de maior concentração de flores é um velório. Por causa do remorso. Não deixe que o remorso seja mais forte do que o amor. Quando o amor é mais forte, você dá flor em vida. Amém? Eu acho interessante que nunca tem dinheiro para nada, não pode sair nem para tomar um sorvete, pegar o sorvete e lambuzar o nariz do outro, não pode. Porque está muito apertado as coisas. Mas se morrer, você tem que comprar um caixão, você tem que comprar uma coroa de flores. Sabe quanto custa uma coroa de flores a mais barata? R$280. Sabe quanto custa uma coroa meia boca? 420. Mas tem coroas de mais de 1.000. Mas aí, compra a coroa, compra o caixão, tem que ver o lugar para sepultar, você gasta 5.000 brincando. Você gasta 400 numa coroa de flor sem pensar, porque afinal de contas, mas às vezes temos dificuldade de gastar 10% disso, para ter um tempo junto, para dizer que ama. Não pode. Não pode porque a vida é uma correria, porque não dá, não tenho tempo para nada. Meus irmãos, em nome de Jesus, o gigante não vai engolir a sua família. Estou quase terminando. O gigante da falta de perdão. Quantas pessoas aqui agora estão consumidas pelas mágoas, pelas feridas emocionais? Mas há uma palavra libertadora aqui em Filipenses para você. Uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tem gente aqui que é especialista em desenterrar defunto, na hora da discussão, o tempo todo. Para de puxar coisas lá de trás o tempo todo. Deixa Jesus entrar e derrubar isso. A palavra perdão, ela vem do latim perdonare, que significa ação de perdoar. E a palavra perdoar é a junção de 2 palavras. Ar e perder. Perder no ar. Perdoar. Perder no ar é você está aqui, e você solta. E quando você solta, o vento leva. E agora a sua mão que estava ocupada,
com a sua mágoa, com o seu rancor, com a sua tristeza, ela está desocupada para receber o que Deus quer te entregar. Deus não entrega nada para ninguém que está com as mãos ocupadas. Por isso, precisa perder no ar. E outros aqui que são vítimas de um sentimento de culpa. Eu acho que Jesus tem que morrer de novo, porque Ele ter morrido não foi suficiente para você ser perdoado. Para com isso em nome de Jesus. Eu vou aqui citar João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Tem gente aqui que tinha um relacionamento com Deus e em algum momento da sua vida cometeu talvez um pecado, uma atrocidade, algo terrível, e não consegue mais se levantar diante do Senhor, porque fica carregando isso como se fosse uma bola de ferro presa numa corrente à canela. Mas se isso for verdade, que você não tem mais perdão, então Jesus tem que morrer de novo. O sacrifício dele na cruz não foi suficiente. Eu vou terminar. Quando os espias chegaram, redobre agora sua atenção para eu terminar. Quando os espias chegaram na terra, eles viram uma região montanhosa. E quando eles viram, os 12 espias, aquela região, eles viram que a terra é boa, que a terra tem leite, que a terra tem mel, que a terra é fortificada. Mas eles viram gigantes. Qual era o nome dessa região? Quase 500 anos antes, a Bíblia diz que Deus faz a promessa a Abraão, em Gênesis capítulo 13, versículo 18. E diz assim: Abraão mudou as suas tendas e habitou nos carvalhais de Manre, e foi viver em Hebrom, e edificou ali um altar. Quase 500 anos antes, quando Deus promete a Abraão tudo aquilo que ele estava enxergando, Abraão viu um lugar chamado Hebrom, e habitou lá. Passa-se o tempo, esse povo vai para o Egito, e quando os espias chegam, para onde que eles olham? Para Hebrom. Então eles desistem de Hebrom, passam 40 anos no deserto, e quando esses 40 anos terminam, o Caleb, que tinha 45 anos, agora tem 85. Mas agora finalmente eles vão entrar na terra. E olha o que Caleb vai dizer para Josué. Josué, me dê a região montanhosa que naquela ocasião, 40 anos antes, Deus prometeu para mim, para minha família. Na época, Josué, você sabia que os gigantes viviam lá, as cidades eram fortificadas. Mas deixa eu te falar uma coisa, Josué, olha que lindo isso. Se o Senhor estiver comigo, olha o que o Josué vai falar há 85 anos. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Eu os expulsarei. Então Josué abençoou Caleb e lhe deu Hebrom por herança. Escuta isso. Por isso, até os dias de hoje, Hebrom pertence aos filhos de Caleb. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Agora aqui está o mistério. Hebrom era chamada, está lá em Josué 15. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos gigantes. Vocês estão entendendo isso aqui? Não? Vou explicar. Deus faz uma promessa para Abraão e a sua família, e diz: vai ser seu. Então Abraão toma Hebrom por herança. Mas em algum momento, os descendentes de Abraão são levados para a escravidão, e aquilo que chamava Hebrom
foi invadida pelos gigantes e foi lhe dado outro nome, Kiriat Arba. Sabe o que significa Kiriat Arba? A cidade do maior gigante. E ficou sendo a cidade do maior gigante. Mas agora os anos se passaram e havia uma promessa de Deus. E esse Caleb chega lá e diz assim: eu quero Hebron. Não, chama Kiriat Arba. Chama Kiriat Arba porque o gigante entrou, mas ele vai sair e vai voltar a ser Hebron. Você quer saber o que significa a palavra Hebron? Aliança. Aliança. Então era um lugar de aliança. Isso é o começo de uma família que se transformou numa cidade de gigantes, de invasores. Mas há uma promessa sobre a sua vida e vai voltar a ser Hebron. Porque Deus não te prometeu cidade de gigante, Deus te prometeu cidade de aliança. Por isso eu preciso que você me responda muito sinceramente: qual é o nome da sua casa? Seja sincero. Qual é o nome da sua casa? Pastor, o nome da minha casa é Cidade de Gigante, porque eles chegaram, eles invadiram. Ou o nome da sua casa é Hebron, um lugar de aliança. Quem mantém o casamento, queridos, é a aliança. E o adorno da aliança é o amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quero que você fique de pé e nós vamos orar juntos. Tem gente que acha que não tem Jesus só na casa do descrente. Tem muita casa de crente aí que falta Jesus na família, porque é Ele que transforma a água em vinho. Vamos ler juntos comigo o tema, vamos lá, 1, 2, 3. A terra, o fruto, mas o gigante. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e pense na sua família e diga: a minha família é boa. Diga aí. Diga: os meus filhos são bons. Mas o gigante vai ter que sair de lá. Não desista sem lutar. Que nessa manhã sejamos batizados com amor. Salomão diz em Provérbios 10, 12: o ódio provoca separação, mas o amor perdoa todos os pecados. 1 João 4 e 7: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4, 8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor.